dia, crianças! Bem-vindos a mais um domingo para a nossa aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre o livro de Gênesis, o primeiro livro da nossa Bíblia. Vocês assistiram a aula da semana passada? Quem aí se lembra algumas coisas que a gente viu sobre a criação de todas as coisas? Hoje nós vamos continuar aprendendo sobre a palavra de Deus. E antes da gente começar a nossa aula, nós vamos orar. Nós vamos falar com o nosso Deus e pedir para Ele nos abençoar, para que a gente possa aprender bastante coisa sobre a Bíblia. Vamos lá? Com as mãozinhas juntas e os olhinhos fechados, nós vamos conversar com o nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Obrigado pela nossa saúde e porque o Senhor cuida de nós. Abençoe a nossa aula para que nós possamos aprender mais sobre Ti. É em nome de Jesus que nós oramos e que nós agradecemos. Amém. Muito bom. Deixa eu mostrar para vocês essa fotinho aqui. Olha só, essa aqui é uma foto do dia que o meu filho nasceu. O nome dele é Guilherme. Eu tenho 2 filhos. Essa aqui é a foto do nascimento do Guilherme. Eu tenho a do Felipe também. E aqui tem algumas informações importantes sobre ele, sabia? Quem aí sabe com quantos quilos nasceu? Quanto vocês pesavam no dia que vocês acabaram de sair da barriga da mamãe e do papai? Vocês sabem? E quem sabe qual era o tamanho? Se vocês eram assim, pequenininhos, ou se vocês eram um pouco maior? Vocês sabem com quantos centímetros vocês nasceram? O nome do hospital? Vocês sabem todas essas informações sobre vocês? Acho que não, né? A gente não costuma saber esse tipo de informação. Mas tem alguém que sabe, sabia? A sua mamãe e o seu papai sabem todas as informações sobre o seu nascimento. Às vezes a gente não guarda na cabeça, mas a gente tem as informações do nascimento do filho e as dos meus filhos, do Guilherme e do Felipe, eu coloco aqui, olha, num álbum de fotografia. Um álbum de fotografia que fala tudo sobre o nascimento deles. Aqui tem essas informações. As informações de quando eles nasceram, quantos quilos eles tinham no dia do nascimento deles, quanto eles pesavam. Todas essas informações estão aqui, neste meu álbum de fotografia. Hoje nós vamos continuar aprendendo um pouquinho sobre a criação de Deus. Vocês se lembram do que nós vimos na semana passada? Nós vimos que antes de Deus criar todas as coisas, o nosso mundo era assim, vazio e escuro. A Bíblia nos fala que era vazio e escuro. Não havia nada, apenas o Espírito de Deus. E a Bíblia nos fala que o nosso Deus criou todas as coisas em quantos dias? Em 6 dias. Vocês se lembram que nós aprendemos que no primeiro dia o nosso Deus criou o dia e a noite. No segundo dia ele criou os céus e os mares. No terceiro dia o nosso Deus criou a terra seca e as plantas, as vegetações. No quarto dia nosso Deus criou a lua, o sol, as estrelas. No quinto dia, o nosso Deus criou os animais. Deus criou os animais que voam e os animais que nadam no quinto dia. E no sexto dia, o nosso Deus criou os animais que andam pela terra seca, né? E também criou o primeiro homem e a primeira mulher. Mas aonde será que a gente tem informações sobre o nascimento, sobre a criação do primeiro homem e da primeira mulher? Vocês sabem? As informações sobre o nascimento do meu filho, eu sei, eu tenho guardadas comigo. E eu tenho certeza que a mamãe e o papai também têm as informações sobre o seu nascimento. Mas e a criação do primeiro homem e da primeira mulher? Aonde é que tem essas informações? Vocês sabem? Tudo sobre a criação do primeiro homem e da primeira mulher está aqui na Bíblia. Quem foi que criou o primeiro homem e a primeira mulher? Foi o nosso Deus. E se a Bíblia é a palavra de Deus,
As informações sobre a criação do primeiro homem e da primeira mulher está aqui na Bíblia. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre eles, sobre o primeiro homem e a primeira mulher. Vocês sabem o nome deles? Vocês se lembram? Eu vou contar para vocês. O primeiro homem se chamava Adão e a primeira mulher se chamava Eva. Sim, eu sei que vocês sabem disso, né? O primeiro homem era Adão e a primeira mulher era Eva. E a Bíblia nos conta, Deus nos fala, que Adão e Eva, eles não foram criados como todos os outros animais e todas as outras coisas que Deus criou. Quando Deus criou os animais, olha um aqui. Quando Deus criou os animais, Deus dizia, haja um animal. E aquele animal aparecia. E eles, olha aqui, ó, um cavalo, um elefante, uma girafa. Deus dizia, haja uma girafa. E a girafa aparecia. Deus dizia, haja um elefante, haja um cavalo. E os animais, conforme a sua espécie, eram sendo criados. Também foi assim com o sol, com a lua. Deus falou, haja sol, haja lua, haja estrelas. E Deus nos conta que tudo isso era bom. Mas a Bíblia nos fala que quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, Deus disse que aquilo era muito bom. O homem e a mulher, eles não foram criados como os demais animais. Eles foram criados de uma forma especial. A Bíblia nos conta que o homem, o primeiro homem, ele foi criado do pó da terra. Sim, do pó da terra, Deus criou Adão. É verdade. E quando Deus criou Adão, do pó da terra, aqui ó, Adão ele não tinha vida ainda. Os olhinhos dele não abriam, ele não enxergava, a boquinha dele não conseguia falar, ele não conseguia respirar, porque ele ainda não tinha vida. Respira, respira bem fundo, puxa o ar bem forte, ó. A gente precisa do ar para respirar, né? A gente respira. E Adão ainda não respirava. Mas Deus nos conta, lá em Gênesis, que Deus, o próprio Deus, ele soprou fôlego de vida nas narinas de Adão. E Adão passou, então, a ter vida, a viver. Assim foi a criação do nosso primeiro homem, de Adão. Mas tem uma coisa bem especial que a gente precisa saber. Que Adão, o homem, né? O homem, todos nós somos homens, né? Eu, você, Adão, fomos criados à imagem de Deus. E isso é muita coisa. Isso não aconteceu com os animais. Isso não aconteceu com a lua, com as estrelas, com o sol. Deus dizia, haja sol e o sol aparecia. Haja o animal e o animal aparecia. Mas com Deus, com Adão não foi assim. Com os homens não foi dessa forma. Com a gente não foi assim. Deus criou o homem à sua imagem. E isso significa muita coisa. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele os colocou num lugar muito lindo. Vocês sabem o nome desse lugar? Eu vou contar para vocês que era um jardim. Quem aí se lembra do nome desse jardim? A Bíblia nos conta que o nome desse jardim era Éden. Sim, foi no jardim do Éden que Deus criou o homem e a mulher e colocou eles lá para cuidar de tudo que Deus havia criado. Porque Deus havia criado todas as coisas e Deus viu que aquilo era bom. E Deus colocou o homem como um ajudante. Vocês sabem o que é um ajudante? Vocês ajudam a mamãe, não é? Às vezes a arrumar uma cama, às vezes a guardar um brinquedo, não é? Vocês cuidam daquelas coisas para a mamãe, não é verdade? Assim era com Adão. Adão era um ajudante de Deus. Deus colocou Adão naquele jardim e era ele que cuidava de tudo para Deus. Adão, ele se relacionava com Deus, ele conversava com Deus todos os dias. Sim, a Bíblia nos fala que Deus vinha até o jardim e que Adão tinha o privilégio de conversar com Deus. Adão era amigo de Deus. Os outros animais não conversavam com Deus. Pois é, não conversavam, porque eles eram animais. A lua, o sol, eles também não falavam com Deus. Quem falava com Deus todos os dias era o homem, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Isso significa que nós somos especiais,
muito especiais. O sol, a lua, as estrelas, os animais, eles são bons, mas a Bíblia nos fala que quando o homem foi criado, Deus disse que aquilo era muito bom, porque o homem era feito à imagem de Deus. Vocês sabiam que Jesus, ele estava na criação do homem? Sim, a Bíblia nos conta que Jesus participou da criação de tudo. Jesus é o nosso rei, o rei do universo, não é? E Jesus participou da criação de Adão e Eva também. Adão e Eva, como a tia Paty falou para vocês, eles conversavam com Deus, eles eram amigos de Deus. E Deus deu uma ordem para eles. Eles tinham que cuidar de tudo e a Bíblia nos fala que lá no jardim tinha muita coisa gostosa para comer. Frutas lindas que tinham frutos deliciosos. Eu gosto muito de algumas frutas. Eu gosto muito de uva, eu gosto muito de melancia. Do que vocês gostam? Quem aí gosta de manga, de morango, de melão, abacate? São tantas frutas boas que o nosso Deus criou, né? E a Bíblia nos diz que nesse jardim, no Jardim do Éden, tinha uma quantidade muito grande de frutas, todas saborosas. E Adão, ele podia comer daquelas frutas, Eva também, e eles podiam cuidar de tudo que Deus tinha feito. Mas Deus também deu uma ordem, né? Deus, ele nos dá algumas ordens e a gente precisa obedecer, não é mesmo? Deus deu algumas ordens para Adão e Eva naquele jardim. Tinha coisas que eles não podiam fazer. Deus deixou isso bem claro para eles. E será que Adão e Eva obedeceram a tudo que Deus mandou? Quem aí sabe se Adão e Eva obedeceu a tudo que Deus mandou? Na nossa próxima aula, a gente vai continuar aprendendo mais um pouquinho sobre essa história. Quem aí, junto comigo e junto com a tia Vitória, vai assistir a próxima aula para a gente aprender o que é que aconteceu com Adão e Eva, se eles obedeceram, se aquele jardim, que era um local perfeito, se ele continuou desse jeito. Eu espero vocês na próxima aula para a gente assistir, essa aula, tudo bem? Mas a tia Paty quer que vocês entendam, que vocês aprendam que nós somos feitos à imagem de Deus. Nós somos feitos à semelhança de Deus. E isso significa muito. Significa que você é especial para Deus. De todas as coisas que Deus criou, nós, os homens, somos os mais especiais. Porque Deus nos fez à imagem dele. Sabia? E vocês sabiam que assim como Adão e Eva, que podiam conversar com Deus todos os dias, a gente também pode? Como é que a gente fala com o nosso Deus? Como que Deus fala com a gente? Deus nos fala através da sua palavra. Quando a gente senta para ler a palavra de Deus, é Deus falando com a gente. E quando a gente fala com Deus, quando a gente fecha os nossos olhinhos para orar, a gente também está conversando com Deus. E isso só acontece com a gente, com os homens, né? Comigo, com você, com a mamãe e o papai, com todos os homens, porque nós somos feitos de uma forma especial, nós somos diferentes, nós somos especiais para Deus, porque nós somos feitos à imagem dele. E a gente ainda pode ter essa relação com Deus, essa relação diferente com o nosso Deus, porque foi ele que nos criou. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por isso? Porque ele nos criou de uma forma especial, porque ele nos criou à sua imagem. Vamos lá? Mais uma vez, com as mãozinhas juntas e os olhos fechados. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor criou. Mas nós te agradecemos, em especial, porque o Senhor criou o homem e a mulher à sua imagem. Nós te agradecemos porque nós somos diferentes e nós somos especiais para ti. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de conversar, de nos relacionarmos com o Senhor. Nós podemos ler a tua palavra, nós podemos orar e nós temos uma comunhão contigo. E nós agradecemos a ti por isso. Nos dê uma boa semana, nos guarde, nos proteja e nos traga mais uma vez na próxima semana para continuar aprendendo a tua palavra. Em nome de Jesus, que eu oro e que eu agradeço. Amém. É muito bom a gente saber de todas essas coisas, né? Saber que nós somos criados à imagem do nosso Deus, que nós somos diferentes dos outros animais e que também nós podemos conversar com Deus, que nós podemos falar com Deus através
da Bíblia e através da oração. Porque nós somos especiais, nós somos diferentes. Muito bom a gente saber tudo isso, não é verdade? E sabe o que a gente também pode perceber? Que o homem e a mulher, eles são diferentes, né? Se você olhar para a mamãe e para o papai, você vai ver que eles são diferentes, porque Deus nos fez de formas diferentes. Mas Deus nos ama da mesma forma, tanto o homem como a mulher, apesar de serem diferentes, de Deus ter feito a gente diferente, nós somos feitos à imagem de Deus. E nós somos especiais da mesma forma para o nosso Deus. Isso é muito bom, né? Vamos juntos decorar o nosso versículo dessa semana? Olha aqui, ó, a Paty tinha trazido para vocês uma imagem do jardim. Eu imagino que o Jardim do Éden era muito mais bonito do que isso, né? Todo colorido, cheio de frutas, animais. O Jardim do Éden devia ser muito lindo. Vamos lá? Para a gente decorar o nosso versículo. Esse é o versículo que vocês vão decorar toda essa semana, tá bom? Todos os dias com o papai e a mamãe, vocês se lembrem de ler lá na Bíblia o que está escrito sobre a criação do homem que a gente aprendeu hoje. Olha aqui, a minha Bíblia, ela já está aberta no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. A primeira parte do versículo 27. Vamos lá comigo? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. É isso que nos diz lá no livro de Gênesis, que Deus, ele nos criou à sua imagem. Quem aí vai decorar esse versículo durante toda essa semana? Olha lá, hein? Quero só ver. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Gênesis 1, 27a. Muito bem. Peça para a mamãe e para o papai, todos os dias, ler com vocês esse pedacinho da palavra de Deus, para a gente ir guardando na nossa cabeça e no nosso coração a palavra do nosso Deus. Combinado? A gente se vê na próxima aula, tá bom? Um beijo, crianças. Boa semana para vocês. Tchau, tchau.